boa noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte, também pela Rádio América e pelos nossos canais. Que Deus abençoe e guarde a você. Nos encontramos mais uma vez para, nesse ano de 2025, rezarmos a Léxio Divina, nossa leitura orante. Lembro que nós só podemos ter este caminho com você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte, da Rádio América e também das nossas redes sociais, os canais oficiais do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, o @Mãe Piedade, youtube.com/Mãe Piedade ou Instagram, @Mãe Piedade. Para entrar à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você entra em contato pelo seguinte telefone, 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou pelo nosso WhatsApp, 31 98791 8072, 31 98791 8072. Façamos um instante de silêncio, fechamos os nossos olhos, abramos-nos à presença do Espírito que nos conduz e nos orienta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Juntos, peçamos que o Espírito de Deus venha ao nosso socorro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então escutar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, e do capítulo 4, versículos 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga
tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Eu vou pedir a você então, agora, para fazer a seguinte coisa. Você fechará os seus olhos e escutará de novo o texto bíblico. Vamos mudar um pouquinho hoje. Como nós temos que pular de um capítulo para o outro com muita rapidez, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade. Então, eu vou fazer uma outra leitura. Então, eu peço que você feche os seus olhos e só escute. Só escute. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Feche um pouquinho os seus olhos ainda e imagine você nessa cena. Imagine-se nessa narrativa, Lucas falando para você, porque Teófilo é amigo de Deus. Posso ser eu, pode ser você, pode ser uma pessoa específica daquele tempo, mas fiquemos com isso. É um amigo de Deus. E ele falando para você e narrando para você o Evangelho de Lucas. Depois se imagine lá em Nazaré, na Galiléia. Por isso, eu vou ler uma última vez, com bastante calma, e eu vou te convidar a imaginar-se em cada cena, a cada verbo, a cada ação. Imagine como teria sido. Vamos lá? Num instantinho agora, eu peço para você fazer um silêncio. Contemple esse quadro inteiro que apresentou-se na sua mente. Um breve silêncio. Agora, como de costume, eu quero com você, passo a passo, no texto, começar a, como que, tirar as camadas, quando a gente faz com
com uma cebola, tirar as camadas, ou então quando uma flor que a gente vai tirando, abrindo pétala por pétala para ela ficar bem bonita, enfim, camada por camada, que está no texto, e apresentando, para que isso tudo possa enriquecer aquilo que te chamou a atenção, em cada versículo, palavra. A começar, Lucas está escrevendo a uma pessoa que ele nomeia Teófilo. Uma pessoa a quem ele escreve com o objetivo de ajudá-lo a perceber se o que ele ouviu sobre os acontecimentos na vida e na história dos discípulos com Jesus Cristo são verídicos, têm fundamento. A preocupação é ajudar Teófilo, que posso ser eu, pode ser você, pode ser aquela pessoa lá naquele tempo com quem Lucas conviveu, Lucas que foi discípulo de São Paulo. Ajudá-lo a verificar se realmente o que ele acredita ou o que ele tem de informações sobre Jesus Cristo são verdade. E porque muita gente... Já ouviram aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto? É por isso. Então vejam, ele reconhece que muitas pessoas tentaram escrever a história daqueles acontecimentos que se deram desde o início dos discípulos de Jesus Cristo. Ele vai tentar fazer uma apresentação cuidadosa e ordenada de tudo o que aconteceu desde o princípio. É isso que ele está dizendo até o versículo 3. Com qual objetivo? Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Poderás verificar se o que crês realmente condiz com o que aconteceu. Porque, como disse, alguém que conta um conto aumenta um ponto pode começar a desvirtuar a história. É importante que o discípulo de Jesus Cristo esteja centrado naquilo que é o ponto fundamental da nossa relação com o Senhor. Ele se encarnou, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Este é o eixo central da fé cristã. Então ele precisa verificar isso. E ele começa então no capítulo 4, versículos 14 até o 21. Jesus, com a força do Espírito, foi a Galileia. A Galileia é onde Jesus começa a sua missão. A Galileia é o lugar onde Jesus se encontra com seus primeiros discípulos. E ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, porque ao longo de toda a narrativa dos evangelhos, nós vamos perceber que há um movimento que começa a acontecer, que é o seguinte: Jesus, ao anunciar a palavra, Jesus, ao realizar o que a palavra dizia, sinalizar a presença do reino, chama a atenção de todos que estão ao seu redor, e muitos começam a ir até ele, por inúmeros motivos. Alguns vão até ele por aquilo que gostariam de conseguir, alguns vão até ele por curiosidade, outros vão até ele porque acham que ele é mais um dos tantos que apareciam naquela época. Enfim, inúmeros motivos faziam com que as pessoas fossem até Jesus. Ele era elogiado. Ele foi a Nazaré, a cidade onde foi criado. E o lugar onde nós somos criados é o lugar onde as pessoas nos conhecem mais do que nós mesmos. Sabem de nossas manias, sabem de nossos defeitos. O lugar onde nós nos criamos, as pessoas com quem mais convivem conosco, são aquelas que em muitos casos podem ser descrentes conosco. Percebam que é mais fácil convencer uma pessoa que convive conosco poucas horas do dia que nós
estamos nos esforçando para mudar, do que mostrar àqueles que convivem conosco mais tempo, sabem de nossos defeitos, de nossas qualidades, mostrar a eles que realmente nós estamos nos esforçando por mudar. Jesus vai a um lugar onde ele é extremamente conhecido. E daí então, as pessoas sabem de seu passado, da história de sua família. Quem é Jesus? Aquele que cresceu em Nazaré. Uma das coisas continua a acontecer. Jesus vai à sinagoga. Como um bom judeu, ele vai aos sábados na sinagoga. Guarda o sábado. Ele dá ao sábado a dignidade que precisa ser dada. Para o judeu, o sábado é o dia onde se celebra a comunhão com o Senhor que criou todas as coisas e que dá a todas as coisas a liberdade. O sábado é um momento semanal no qual o bom judeu vai lembrar-se: eu não sou escravo, eu sou livre. E como eu sou livre, não posso escravizar a nada e nem ninguém. É o dia no qual se escuta a palavra, se reúne com a comunidade e que, em comunhão com o Senhor, retoma o caminho de, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até o sexto dia, realizar todas as tarefas que lhe cabem. E ao sétimo, descansar. Para nós cristãos é outra coisa. Para nós temos o domingo, o dia que o Senhor ressuscita, o dia do Senhor, e não é o dia do descanso, é o dia de render graças ao Senhor por tudo que Ele nos fez. Continuemos. No sábado, como era de costume, ele se levanta para fazer a leitura e toma o livro do profeta Isaías. E ele lê esta passagem de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. É uma declaração fundamental para dizer que aquele que tem a missão de sendo escolhido pelo Senhor para uma missão importante, ele tem o Espírito com ele. Lembremos, aqueles que são nomeados como profetas são ungidos. Os reis eram ungidos. O rei era ungido com óleo, em sinal de que o Espírito de Deus o conduz. Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. É um dado também importante. O anúncio aos pobres não significa a exclusão dos que não são pobres. Os pobres, na categoria que aqui é dita, eles são os últimos lá da fila. Então, quando eu falo para aqueles que são os últimos de uma fila ou os últimos de um salão, os que estão à frente escutam de maneira clara. O objetivo do Senhor é anunciar a boa notícia, o novo tempo, a todos. E para isso ele foca o seu horizonte naqueles que são considerados os últimos, os insignificantes, os menos importantes, aqueles que não se fazia conta na sociedade. Ele anuncia a boa nova e tem uma missão: dar a liberdade aos que estão presos, a libertação aos cativos, que é mais do que simplesmente romper algemas. A pior escravidão que alguém pode ter é aquela que faz com que ele não observe a sua dignidade, a dignidade dos outros. A pior escravidão é aquela na qual, no cotidiano sem sentido, a pessoa não vê um horizonte a alcançar. Não há uma motivação para percorrer o caminho. A pior prisão não é a que nos mantém em quatro paredes, é aquela que impede o nosso olhar de enxergar além. E é por isso que a outra missão dada a Jesus e citada por Isaías é essa: e aos cegos dar a recuperação da vista, para que voltassem a enxergar a riqueza de tudo aquilo do qual participavam. E qual é o horizonte que tendem a caminhar, se escutarem adequadamente o Senhor que desde sempre falou ao seu povo.
para libertar os oprimidos. Porque uma vez que aqueles que entenderam a dignidade de todos saem da prisão que os mantém focados somente no próprio umbigo, passam a enxergar a riqueza da história e da vida, eles começam a entender que o horizonte da vida é tão amplo e são livres de opressões que, em alguns casos, nós as assumimos por ignorância. E para proclamar um ano da graça. Na concepção do povo judeu, há um tempo no qual Deus, na sua infinita bondade, assiste e concede ao seu povo uma assistência especial. Há o tempo no qual é de profunda comunhão. Há o tempo no qual a graça é abundante, chamado Kairós, para dizer, aqui é o tempo da misericórdia. No entanto, que a cada 50 anos, o povo de Deus celebrava o perdão de todas as dívidas. Bem, terminada a citação de Isaías, Jesus fecha o livro e se senta. Agora é o momento no qual aquele que leu o texto irá explicar para a Assembleia o que ele havia lido. E a fala de Jesus é simples. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje, o ungido está à frente de vocês. Hoje, a boa nova é anunciada a todos. Hoje, a liberdade é apresentada. Os olhos podem voltar a enxergar e podem viver plenamente aquilo que o Senhor chamou a viver, o Shalom. Vida, liberdade, dignidade, conseguem ter o trabalho, conseguem ser pessoas inteiras. Tudo isso está à disposição. Hoje é o momento no qual aqueles que, parando para escutar a Jesus, poderão trilhar um novo caminho. Bom, a partir daqui, começa-se uma caminhada com o Evangelho de Lucas. E nós, todos, temos que parar e perceber se nós estamos atentos e com um conhecimento alicerçado naquilo que é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Ele se encarna, assume a nossa condição humana, caminha conosco, sofre, morre e ressuscita. Ressuscita para nos dar a garantia de que a vida em si, ela é tão digna que precisa ser eternizada. Mas onde ela vai ser eternizada, senão no compromisso de fazer com que cada hoje seja digno de eternidade, para si e para os outros. No instantezinho de silêncio, eu convido você a pensar um pouco sobre isso, para ver, inclusive, será que eu tenho dado atenção suficiente à palavra de Deus para que ela realmente, para que Jesus, que é a palavra de Deus, realmente me ajude a enxergar, viver a liberdade, não oprimir e não ser oprimido, e principalmente perceber que agora é um tempo aonde Ele, com sua graça, me favorece? Um instantezinho de silêncio. No seu silêncio, a partir do pouco que tivemos aqui no Evangelho de Lucas até agora, eu te convido a fazer a sua prece. O que o texto bíblico, o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 a 14, 1 a 4, ou do capítulo 4, do versículo 14 a 21, te levam a pedir a Deus, a falar com Deus. Senhor Jesus, que a tua igreja possa, em cada um dos seus membros, enxergar a oportunidade única
que se faz presente para cada um de nós, de trilharmos um caminho de verdadeira vida, que possamos enxergar que o Senhor nos quer contigo e que podemos simplesmente, colocando em prática a sua palavra, fazer a diferença na história e irradiar graça. Te pedimos isso, Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. E juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um ponto importante agora, que é a contemplação. Como eu colocarei em prática o texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, e do capítulo 4, versículos 14 a 21 em prática. Atos concretos. Um exemplo simples daquilo que para mim é um desafio agora. Perceber a cada instante, estar atento para que a cada instante eu enxergue a grandeza da graça de Deus ali presente. Por exemplo, quando tiver um problema específico, antes do desespero e da raiva, pensar: o que o Senhor está me dando de oportunidade agora? Esse é um desafio para mim. Cada um tem o seu. Que Deus abençoe e guarde vocês, os proteja e os fortaleça. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Uma ótima semana.